Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Relatório da Fundação Oswaldo Cruz mostra que a pandemia atingiu o pior momento no país. O levantamento apontou ainda taxas de ocupação de UTIs de 90% ou mais em 15 estados. Muitas cidades aumentaram as medidas de restrição para barrar o avanço do vírus. Como os médicos estão lidando com os desafios diários de uma pandemia que já dura mais de um ano? Eu converso agora com o médico intensivista, Dr. Sérgio Matalon. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Celso. Um prazer estar aí com vocês. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Olá, Romeu. Oi, Celso, tudo bem? Doutor, é um prazer estar aqui novamente no podcast. A gente tem exibido no Jornal da Record todos os dias essa luta dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais de saúde em geral, essas pessoas que estão na linha de frente do combate ao vírus. E nesse momento de colapso hospitalar, com falta de leitos, inclusive na maior cidade do país, onde tem a maior estrutura, a gente conversa agora com um médico intensivista. Doutor, o senhor poderia explicar para a gente exatamente qual é a função do intensivista? O médico intensivista, Romeu, ele cuida, na verdade, dos pacientes mais graves que o hospital tem, né? Então, nossa formação nos permite administrar e trabalhar e cuidar desses pacientes de uma maneira geral, ou seja, pacientes mais graves que precisam de cuidados intensivos, que precisam de uma monitorização eletrocardiográfica ou hemodinâmica ou ventilação mecânica, são colocados, então, numa área específica, que é a unidade de terapia intensiva, comumente chamado também de unidade de cuidados intensivos, ou CTI. A sinonímia é a mesma, uma questão somente de semântica. E esses pacientes vêm para a UTI e são cuidados de uma maneira geral, então com todos esses itens que eu falei, inclusive parte nutricional, parte renal, os antibióticos, né? Então a gente tem que ter uma equipe extremamente bem preparada e bem formada, uma equipe multiprofissional para cuidar desse tipo de doente. E o que o senhor viu de mudança nesse período de pandemia no seu trabalho? Olha, Romeu, o que a gente percebe desde o início do ano passado, primeiro, é que o trabalho aumentou muito. E quando eu falo trabalho, é trabalho, assim, realmente bem pesado. O que nós temos percebido é um grande número de pacientes durante a pandemia, um desdobramento de todas as equipes para poder dar conta de atender todos esses doentes, e o número de leitos aumentou em todos os hospitais, tanto os hospitais particulares quanto os públicos. Então, para você ter uma ideia, muitos hospitais estão abrindo áreas de UTI, locais para UTI, onde eram enfermarias. Aqueles que têm condição adaptam essas áreas, esses andares, que seriam andares de quartos ou enfermarias, para a UTI. Deslocam uma parte da enfermagem para lá, né? Aparelhos, ventiladores, monitores. Isso tem acontecido com vários andares em diversos hospitais. Inclusive, no ano passado, a gente tinha até vários hospitais que já tinham começado o tratamento dentro de centro cirúrgico, né, ou recuperação pós-anestésica. Então, pararam as suas cirurgias para atender esses doentes com Covid, né? Então, isso levou a uma demanda muito grande de pacientes e de profissionais de todas as áreas, né? O que sobrecarregou, assim, de uma maneira muito grande o sistema de saúde, tanto o público quanto o particular. Doutor Sérgio, nós temos abordado no noticiário o caos hospitalar que o país enfrenta. Os médicos estão sendo obrigados a fazer escolha, decidir quem vai para a UTI? Olha, Celso, por enquanto ainda a gente não tem essa escolha desta maneira, você entendeu? Mas eu acho que a gente vai acabar tendo que decidir em algum momento. Na verdade, Celso, se a gente for ver o sistema de saúde como um todo, desde a criação do SUS, a gente vai perceber que essa escolha, antes da pandemia, muitas vezes já era feita, principalmente nos hospitais públicos, né? Então, por exemplo, você tinha um hospital público em que você tinha 250 leitos no total e somente 10 leitos de UTI. Só que você descia no pronto-socorro e o pronto-socorro, você tinha que escolher os pacientes que tinham possibilidade de recuperação e os outros ficavam
no pronto-socorro sendo tratados pelos médicos que estavam lá, né? Então isso já acontecia. E eu acho que agora nós vamos chegar neste ponto, Celso. Eu acho que agora a situação está bastante complicada. Inclusive existem já relatos aí de transferências de pacientes de hospitais particulares para hospitais públicos, né? Então o sistema vai acabar levando a esse tipo de coisa, com certeza. Em alguns municípios a gente tem noticiado que pessoas estão morrendo por falta de atendimento. Sim, é impossível você ter atendimento para todo mundo, Celso. É impossível porque em algumas cidades, principalmente cidades menores, você não tem leitos de UTI suficiente, você só tem uma UPA, e muitas vezes a UPA muito mal aparelhada. Um paciente, ele precisa ser internado, precisa de um tratamento mais adequado, ele não vai encontrar. E você vai ter as filas. E isso vai acontecer. Eu acho que já está acontecendo até. São Paulo, na capital, como eu falei para você, a gente tem ainda um pouco mais de condição, dá-se um jeito, né? A gente está dando jeito. Quer dizer, tenta colocar aqui, tenta colocar lá, abre mais leitos, se aperta daqui, se aperta de lá. É isso que nós estamos tentando fazer para evitar de chegar nesse ponto. Mas fatalmente vai acabar acontecendo. Hoje, a Prefeitura de São Paulo anunciou já que um primeiro paciente morreu por falta de vaga em UTI. Era um rapaz de 22 anos, obeso, né? E no estado de São Paulo, isso são dados oficiais, existem 79 mortes de pessoas que estavam aguardando a vaga na UTI. Agora, doutor, essas novas cepas, algumas delas, a gente sabe que tem um potencial maior de contaminação. O perfil dos pacientes tem mudado nas UTIs? Se a gente for comparar com o perfil dos pacientes que a gente tinha na primeira onda, ou seja, a partir de março de 2020 até por volta de outubro, que em outubro houve aquele descenso, né? E voltou novamente a subir a partir de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então o que a gente percebe, isso é claro e óbvio. O perfil desses doentes é agora mais jovem, então eu digo mais jovem, pacientes em torno de 20 anos até 50 anos, né? Está predominando esse tipo de faixa etária. E os quadros, assim, aparentemente, isso na verdade é uma percepção. O que a gente vê é que os quadros, na verdade, são mais graves, mas talvez pelo fato de atingir uma população mais jovem, que demora talvez um pouco mais tempo para ir procurar assistência, a gente tem percebido esta gravidade. Então, são mais jovens, são pacientes mais graves e muitas vezes são entubados mais rapidamente. E acabam ficando mais tempo dentro da unidade de terapia intensiva. Por quê? Porque eles são jovens, na maioria das vezes não têm comorbidades significativas. Então, essa semana eu vi um paciente com 21 anos de idade e não tinha nenhuma comorbidade. E se você olhasse a tomografia de tórax dele, estava muito feio, o pulmão dele estava extremamente comprometido. E são pacientes assim, que se tem alguma comorbidade, é um pouco mais de sobrepeso, o que a gente tem percebido. Mas esse perfil realmente, Romeu, tem sido visto como um perfil predominante nesta fase agora. Doutor Sérgio, paralelamente, a gente tem aí um maior número de jovens internados e, do outro lado, nós temos uma parcela dos idosos que já estão sendo vacinados. Os idosos estão em número menor nas UTIs? O que a gente percebe é que realmente existe um número menor de idosos, né? Então, eu estou falando de doente acima de 60 anos. Então, esse tipo de paciente, talvez pelo fato de ter sido já vacinado e talvez pelo fato de se proteger mais do que o jovem, este paciente, na verdade, esse tipo de doente tem sido minoria nas UTIs. Não que não exista, existem, mas a predominância é dos mais jovens. E muitos deles, isso é uma coisa muito importante de falar, acabam adquirindo a doença porque o filho, o neto, né, acabou indo, saiu, foi na festa, foi na balada e retornou e levou. Então, a gente tem visto muito Covid familiar, eu chamo, porque é aquele doente que recebe o vírus de algum familiar dele e ele desenvolve a doença. Então, você vê a gravidade da situação que a gente está, né? Então, você tem famílias inteiras de Covid, né? Isso é um grande problema. Doutor, o senhor tem quanto tempo de experiência profissional? 35 anos. Já tinha visto alguma coisa minimamente parecida com o que a gente está vivendo hoje?
Não, de jeito algum. Eu acho Romeu, eu acho que nós estamos vivendo um momento único da medicina. Na verdade, o que eu percebo e o que me chama a atenção é que, assim, isso é uma opinião minha, eu acho que o mundo todo, todos os sistemas de saúde no mundo inteiro foram pressionados de uma maneira jamais vista e eu acho que a gente não vai dar conta. Não vai dar conta por vários fatores, tá? Primeiro, a sobrecarga de trabalho para nós de equipes multiprofissionais, médico, enfermeira, físico, farmacêutico, etc., está muito alta. Então, você percebe que as pessoas estão cansadas, você percebe que as pessoas estão trabalhando ao máximo. Então, não está fácil administrar, além da presença de um paciente grave, jovem, as famílias, a gente tem que passar as informações por telefone, as famílias choram do outro lado. Então é uma situação assim, muito ruim, né? Muito ruim. Então, a sobrecarga de trabalho muito grande, o burnout está começando a acontecer, tem gente que já não quer mais trabalhar, tem gente que fica realmente psicologicamente bastante afetado. Então, realmente é uma situação única. Mas assim, talvez de todas, sempre das situações difíceis, acabam surgindo possibilidades de conseguirmos aprender alguma coisa. Então, o fato da gente ter que vamos dizer assim, montar leitos de UTI e trabalhar com isso, expandir isso de uma maneira rápida, nos fez entender que a gente tem uma condição, apesar de todas as dificuldades que nós temos, de conseguir colocar esses leitos. E também, se a gente for ver do outro lado, talvez o problema maior não é leito de UTI. Eu acho que a gente não deveria chegar no leito de UTI. O doente deveria ter recebido vacina. Eu acho que o que está faltando é a chegada das vacinas, né, principalmente. Né? Mas realmente é uma situação inédita. Dá para imaginar a exaustão que o corpo médico vem sofrendo, né? Na atenção às vítimas, aos doentes e também à família. Eu pergunto ao Dr. Sérgio, o senhor falou aí que o sobrepeso é um dos itens apontados na comorbidade. Quais são os outros índices, Dr. Sérgio? Olha, os outros fatores que a gente teria seriam a hipertensão arterial, as cardiopatias, por exemplo, o diabetes. Por exemplo, quem tem sobrepeso, é hipertenso, é diabético, tem uma chance maior de contrair. Pacientes imunossuprimidos, por exemplo, pacientes que fazem utilização de imunossupressores, pacientes de tratamento oncológico ou, eventualmente, pacientes que têm um HIV ou os transplantados, né? A gente sabe que são pacientes que têm um risco mais elevado de contrair, né? Na verdade, esses pacientes sempre tiveram um risco mais alto de ter alguma doença. E agora, com essa transmissibilidade de um vírus que a gente não conhece suficientemente, que praticamente deprime as defesas imunológicas e leva a um estado inflamatório extremamente exacerbado, é mais fácil desses pacientes, vamos dizer que eles pertencem a um grupo de risco para a Covid-19. Provavelmente vai chegar a 3 mil mortos por dia no Brasil. A gente está com 2.700, alguma coisa nesse sentido. Sim. O senhor, desses pacientes que o senhor atende, o senhor ainda chega a gente que não acredita no poder do vírus? Porque conversando a gente percebe isso, né? Empiricamente a gente percebe. Tem muita gente que ainda não acredita no poder desse vírus. Eu acho assim, Romeu, o que a gente tem visto, né? E quando eu vou examinar os doentes de Covid, eu sempre tento entender mais ou menos o que aconteceu para ele estar lá. Né? Então, como eu te falei, é aquele doente que alguém trouxe para casa. Agora, quando você vai ver, você vê pacientes assim que praticamente chegam para mim e falam assim, olha, eu tomei remédio X, tomei um kit que o convênio me mandou e mesmo assim eu estou aqui. Nunca imaginei que fosse acontecer esse tipo de coisa. Você percebe que tem doentes que não acreditam que estão internados naquela situação ou acham que não deveriam estar. Existe uma desinformação muito grande, Romeu, muito, muito, muito grande da real situação. Então, por exemplo, quando você passa em frente aos hospitais, né, muitos hospitais têm pronto-socorro dividido, né? Então, o pronto-socorro do Covid, quer dizer que é o correto,
né? E o pronto-socorro para as outras causas, né? E é difícil você ver assim, lógico, dependendo do hospital, nos hospitais particulares você não vai ver fila de doente esperando no pronto-socorro, você vai ver lá dentro. Lá dentro quem vê é o pessoal médico, né? É o pessoal das equipes multiprofissionais. Então, quem passa na rua não tem essa noção. Fala, tá vendo? Tá tranquilo, não tem nada, não tem ninguém na rua, tá muito tranquilo. Então, para que ficar se protegendo? Para que usar máscara? É desinformação, Romeu, é muita desinformação. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação e, em nome do doutor Sérgio Matalon, médico intensivista, cumprimentar a dedicação exaustiva e heróica de todo o corpo médico no atendimento às vítimas do coronavírus. Muito obrigado, doutor Sérgio. Obrigado, Celso. Obrigado, Romeu. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Romeu? Eu é que agradeço, Celso, doutor. Um abraço. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. A sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.